Bom dia, eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler a palavra que está em Gênesis, no capítulo 7, ali a partir do versículo 5. Então a palavra diz assim: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então olha o que Noé fez. Em uma época, as pessoas estavam vivendo completamente, dissolutamente, completamente ao contrário da palavra, ao contrário dos princípios de Deus, faziam tudo o que eles achavam que era bom para eles, né? Era um tempo de muita imoralidade, muita idolatria. Então Deus ele ficou muito entristecido com a criação e ele decidiu extinguir todo mundo. Só que no meio daquela multidão de pessoas, daquelas milhares de pessoas que povoavam ali a terra, Deus viu um justo somente, Noé. E imagina, num tempo que não chovia, quando Deus disse para ele que ia vir água através da chuva, que ia acontecer tudo aquilo, que ia vir esse dilúvio. E quando as pessoas viam ele construindo aquela arca, as pessoas achavam que ele era louco. Esse velho aí tá ficando louco. E eles zombavam. Mas ele seguiu firme no propósito, ele obedeceu a Deus. Ele levou 120 anos, né, para construir a arca. E ele tinha 600 anos quando Deus mandou o dilúvio e quando ele e a família entraram dentro da arca. Então, para você ver que para Deus, um dia para Deus, como diz a palavra, equivale a 1000 anos. Então, não se desespere. Às vezes as pessoas querem algo para ontem. Você precisa ter a paciência do Noé, a persistência, a perseverança para conquistar os seus objetivos. E quando Deus te der uma ordem, uma direção, siga ela, siga no propósito. Se o Noé não tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse zombado, né? Se ele tivesse duvidado e tivesse dito, mas da onde, Senhor, não chove? Mas não. Ele não questionou a Deus porque ele cresceu ouvindo quem era Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Eles passavam de pai para filho. Eles não tinham uma Bíblia em casa como nós temos hoje no celular, ela em papel, para que a gente possa ler. Eles não tinham isso, mas eles obedeciam. E tudo aquilo que foi escrito lá por Moisés, eles liam as escrituras e eles iam passando de geração em geração. Então, tenha fé, creia. Se o Noé não tivesse obedecido a Deus e se ele não tivesse seguido firme no propósito, a família dele e a esposa, né, as noras não teriam sido salvos. Então, para você ver que através da tua escolha, quando você aceitou Jesus, a salvação veio para você e para tua casa. Como Zaqueu, né? Ele subiu numa figueira para ver Jesus passar. Quando Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa, me convém hoje ficar na tua casa. O Zaqueu desceu. Jesus foi, ceou na casa dele e o Zaqueu se arrependeu, né? Que ele defraudava o povo, ele cobrava impostos além daquilo que era cobrado por Roma, porque ele pegava para ele.
Então ele disse: Senhor, aqueles que eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado. Então ele devolveu 4 vezes mais. Então, quando ele fez isso, Jesus disse: hoje a salvação chegou na tua casa. Então, no momento que você aceita Jesus, a salvação ela chegou na tua casa, ela chegou para a tua família também. Por isso que as trevas se levantam tanto, para fazer você desistir, para fazer você voltar atrás, você retroceder, porque ele não quer que você e que a tua casa se salve assim como a casa do Noé. Então continue firme no propósito. Por mais difícil que seja as lutas que você tem passado, as situações que você tem enfrentado, continue crendo. Faça como Josué, que no meio de uma multidão de israelitas murmuradores, ele disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então fica firme, permaneça firme nesse propósito de buscar a Deus, de continuar orando pela tua casa, pela tua família, os teus familiares. Você vai ver eles todos na presença de Deus, mas é cada um no seu tempo. Deus, ele já diz na sua palavra, não é por força, né? Ele entra conforme a pessoa abre a porta, não é por força, não é por violência. Deus não entra arrombando porta como ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele fica do lado de fora esperando. Mas Deus, ele é amor. Então você pense, né? O Noé, ele viu que o propósito, né, que Deus esperava dele era que ele construísse uma arca, né? Qual que é o teu chamado? Para ser um pastor, para ser uma pastora, uma missionária, uma intercessora, aquela pessoa que evangeliza, que fica intercedendo, orando, aquela pessoa que gosta de visitar no hospital os doentes, de orar por eles, de limpar. É um ministério, ministério de louvor. Então são vários ministérios, né? E Deus, ele quer, esse é o corpo de Cristo, é uma união. Então, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ovelha gera ovelha. Muitas vezes, né, as pessoas se calam, não falam de Jesus. Às vezes tem uma pessoa que está do lado dela, que precisando de uma palavra, chega, eu já ouvi testemunhos assim, que colegas de trabalho, o colega que estava do lado não sabia que ele era de Jesus, ele nunca falou de Jesus para o colega. Outro veio, pregou e ganhou a alma daquele colega, e quando ele viu que o colega tinha, né, conhecido a palavra, o evangelho, ele foi convidar o colega para ir na igreja. O colega disse: não, você trabalhou do meu lado tantos anos, eu nem sabia que você era de Jesus. Então você imagina quantas pessoas estão nesta situação. Algum familiar teu que de repente você se cala porque ele zomba, porque ele debocha, mas vai chegar um momento certo em que você vai dar uma palavra para aquela pessoa. E não esqueça de quem faz a obra e de que quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Então só lance a semente. Fala de Jesus para ela quando você tiver a oportunidade, quando a porta for aberta, fale. Não seja aquela pessoa também insistente todo dia, né? Fala: não, tenha paciência, tenha mansidão. Vai chegar o momento certo que você vai poder falar uma palavra para aquela pessoa e dizer: eu posso orar com você? Quando você vê que alguém da tua família, que é totalmente descrente, né, estiver passando por uma situação terrível, você vai lá, você vai orar por essa pessoa e você vai dizer: eu vim aqui orar contigo. Ela vai ficar impactada, porque ela vai dizer: meu Deus, mas eu zombo, eu critico, e ela veio aqui orar comigo. É assim que Deus trabalha. Então não veja as coisas por perdidas. Olhe, siga no propósito como Noé. Deus, ele espera que você siga o propósito, que você alcance o propósito que ele tem para você. Então não desanime.
né? Então siga no propósito e você vai ver a bênção de Deus na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, no teu trabalho. Espere as oportunidades, vá orando e diga: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar para o meu colega, de falar de Jesus para os meus vizinhos. E você vai ver, no momento certo, você vai conseguir. O Espírito Santo vai, e ore e diga: Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor que fale através de mim. É o Espírito que vai falar, é o Espírito Santo que vai convencer. Então lance sementes, amém? Então esta é a nossa palavra, o nosso devocional, e eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por estas pessoas que estão desencorajadas, às vezes estão ansiosas, querem que os seus familiares venham para ti, mas que elas tenham entendimento, Pai, que tudo é no teu tempo, que elas aprendam a crer, esperar, que fiquem orando, intercedendo, clamando, e que na oportunidade certa, no momento certo, Pai, o Senhor vai entrar, porque o Senhor está batendo a porta e essas pessoas vão abrir a porta do seu coração para que o Senhor possa entrar, para que essa vida seja cultivada, abençoada, transformada, Pai, pelo Teu poder, assim como um dia Tua graça nos alcançou, que ela possa alcançar, Pai, as pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam ver as nossas atitudes, que elas possam ver, Pai Jesus, em nós, a Tua face resplandecendo em nós, como resplandecia em Moisés, quando ele entrava naquela nuvem de glória, quando Moisés estava na Tua presença, Pai, a face dele resplandecia, a Tua glória, e que nós possamos ser assim, que nós possamos resplandecer o brilho do Senhor, a Tua glória, Pai, que as pessoas vejam nós, que vejam em nós o Senhor, Pai, que a gente aprenda a diminuir para que o Senhor cresça, como diz a Tua palavra, como João Batista disse, que nós possamos, Pai, diminuir, que o Senhor venha crescer e que o Senhor venha fazer a obra na vida das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Abençoa elas, eu profetizo bênção, eu profetizo, Pai, o espírito de coragem, de ousadia sobre a vida destas pessoas que se sentem amedrontadas, que ficam recuadas para pregar a Tua palavra, Pai, e que o Senhor as encoraje, que o Espírito Santo dê o espírito de ousadia e que o Espírito Santo fale através, Pai, de cada boca que for aberta para falar para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que ela possa provar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai, com ela, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Reflita nesta palavra em nome de Jesus.